Estamos de volta e hoje, claro, que a gente não poderia deixar passar em branco, nós vamos ter o prognóstico, né? Ou, como eu gosto mais de falar, a expectativa, né? Do jogo que hoje, como é terminação em zero, né? É o 35-30, ele vai estar acumulado, né? Então nós temos hoje perto de 5 milhões, um pouco mais de 5 milhões, que vai sair no concurso. Como eu sempre digo, 5 milhões não faz mal para ninguém, botar 5 conto no bolso hoje seria maravilhoso. E parece que tem uma boa notícia, né? Parece que mais uma vez, nosso maravilhoso Deus escutou nossas preces e colocou agora o sorteio para mais tarde, dia de segunda-feira, inclusive agora a Caixa Econômica está com uma prorrogação que você poderá comprar o bolão até às 20h30, né? Porque o sorteio será depois das 21 horas. Então isso aí vai facilitar muito, ainda bem, porque claro, né? Eu não vivo só disso aqui, né? Quem dera que eu fosse só o YouTube e fizesse vídeo o dia todo e batesse papo com vocês, que eu ia estar fazendo uma coisa que eu gosto muito. Mas, infelizmente, a gente também tem que trabalhar, tem que correr. Então, às vezes fica muito em cima e eu tenho que fazer alguma coisa perto de 18 horas. E algumas pessoas até chegaram para mim e disseram: poxa, rapaz, se pudesse fazer essas dicas que tu coloca antes do jogo seria bom. Mas aí o horário que eu tinha de 18 a 19 horas, a gente fazia o vídeo, né? Por exemplo, agora são 18h30. Fazer o vídeo, depois editar ele, gerar os shorts, isso aí demora um pouco de tempo e acaba passando um pouco. Não que a gente não consiga, mas às vezes faz um vídeo, por exemplo, de 20 minutos em que a gente coloca ele 10 minutos antes das 19. Então era praticamente impossível. Como é que você vai assistir 20 minutos em 10? Tá certo? Então, né, não querendo demorar mais, vamos... Sobe a vinheta. Pois bem, esse aqui é o nosso app, nunca mais nós trabalhamos com ele, né? E eu estou pensando seriamente em liberar pelo menos uma semana, né? Para que as pessoas possam mexer um pouquinho com ele, porque eu sei que às vezes é difícil, né? A pessoa fica com medo, né? Poxa, eu vou gastar R$ 9,90 nesse app, de repente eu nem gosto dele, não vale a pena. Apesar do valor ser muito pequeno, né? Simbólico, R$ 9,90 não é nada. Pelo desenvolvimento, é mais uma coisa para manter ele no ar, porque de qualquer forma, ele para se manter no ar eu tenho que hospedar, eu tenho que pagar a parte da própria inteligência artificial onde ele foi desenvolvido, né? Então, estou pensando seriamente, deixar essa semana, acho que talvez até terça ou quarta-feira da semana que vem, ele disponível para quem quiser utilizar. Eu vou botar o link depois, né, em outro vídeo, e vou colocar também o acesso, como é feito. E aqui nós temos a parte dele principal, né? Quando ele abre aqui em cima do gerador principal, e a partir do gerador principal, você pode botar os jogos, ele faz os testes, ele tem um banco de dados, como aqui está aparecendo, de 144.921. Isso aí a gente fez uma redução de 3.268.000 jogos. Fizemos uma análise de Pareto, ele reduziu isso aí para 144 mil jogos. Então, reduziu bastante. E aquele teste, tá? Se você fizer um jogo ou vários jogos, né, ele permite que você faça um teste e diga se vale a pena ou não vale aquele jogo, se ele está dentro ou está fora de Pareto. É claro que Pareto ele só vai dar um caminho para a gente seguir daquele que é o mais provável, né? Como a gente já falou outras vezes, Pareto é um teste em que você tem 20% das causas gera 80% das consequências. Em outras palavras, a gente tem 20% dos jogos que vão gerar 80% dos resultados. Então ele começa assim, com o gerador principal. A gente tem aqui nessa parte dos combos, que é justamente os fechamentos, né? As formas que você pode jogar. Então a gente tem, por exemplo, o espelho, que ele permite que você faça um jogo e aquele jogo que você fez, ele vai gerar outros jogos que serão espelho daquele primeiro jogo. Isso é muito interessante quando eu tenho, por exemplo, eu faço 5, 6, 7 dezenas num jogo, no outro jogo, que é o inverso dele, com certeza eu vou fazer 14, 13, 12. Então ele é interessante. Principalmente aquelas pessoas que são pé frio, né? Que dizem assim, poxa, eu não consigo, toda vez que eu jogo eu só faço 7, faz 8. Pronto, esse jogo aqui do espelho é maravilhoso para você, já que você só faz 7, que é tão difícil. Veja bem, 7 é tão difícil quanto 13. A dificuldade é a mesma. 6 é tão difícil quanto 14. E 5 é dificílimo, é mais difícil ainda do que 15. Se você só acertar 5 dezenas, vou dizer uma coisa, é bem ruimzinho de jogo.
De qualquer forma, nós temos também a parte de análise, que é o que nós vamos trabalhar hoje. Tem um sistema de Pareto para fazer, tem um testador de jogos, tem um ciclo de falta cair, falta falhar, ele já bem simples, bem explicado. E tem a parte, por exemplo, a parte aqui de ordem, ele gera um modal e esse modal vai calculando as métricas. Então ele bota, por exemplo, quais são as dezenas em termos de probabilidade, quais que estão com maior probabilidade de cair e menor. Você botar aqui, por exemplo, top 15, ele já copia essas dezenas e eu já posso jogar direto, fazer meu jogo automaticamente, né? Então ele tem os que estão com maior frequência, aqueles que caíram mais. Eu tenho, por exemplo, sequência, eu tenho atraso, quem está mais atrasado, quais são as dezenas que estão demorando mais, né? Então, por exemplo, aqui, ó, ele já mostrou aqui para mim que a dezena 21 está com 3 de atraso. Significa que ela tem uma boa probabilidade de cair hoje. Então, essa já é a nossa primeira expectativa, nossa primeira dica é essa. O 21 está com uma boa. E aí, então, nós temos o 2, o 14 e o 13, elas estão com atraso, são dezenas fracas, tem que tomar um pouco de cuidado. Aqui só a 21 nos interessa porque ela está... A gente vai ver isso aí no ciclo de falta cair. A gente sabe que a cada 4 concursos ele se completa. Então a 21 ela está com 3 de atraso, muito provavelmente ela sai hoje. Se ela não sai hoje, ela sai no concurso de amanhã, beleza? Então aqui, como eu estou mostrando para vocês, né? Eu tenho aqui a parte da ordem, nós temos testadores, tem ciclos e etc. Eu vou mostrar aqui para vocês a parte do analista, que é o analista inteligente. O que ele faz? Ele vai pegar os últimos concursos, faz aquela tela que a gente trabalha de vez em quando, mostrando como é que está a situação de cada uma das dezenas, e aí, em função de cada uma dessas dezenas, a gente pode fazer uma análise para ver o que vale a pena e o que não vale jogar, né? Ele faz também uma colocação aqui do que são dezenas que a gente considera que estão frias, quentes e aquelas que estão medianas, né? Então, ele me permite dizer que, por exemplo, a dezena 21 é uma dezena fria, mas ela está com 3 de atraso. Então, ela tem, como eu falei ainda há pouco, uma probabilidade grande de cair hoje. A dezena 13... A 4 e a 2 são também dezenas frias, só que só tem 2 de atraso. Evidentemente, a 2, a 4 e a 13, uma delas vai cair, tá certo? Elas estão com 2 de atraso e estatisticamente a gente já sabe que 60%, né? Então vai uma ou duas dessas 3 dezenas vão cair. Eu diria que 2 dessas 4, a 2, a 4, a 13 e a 21, pelo menos 2 caem, tá certo? Aí nós temos as dezenas que estão fortes, que são aquelas que a gente já vem trabalhando outros jogos. É bom lembrar que eu tenho aquela estratégia que eu já passei para vocês, que eu acho que ela é uma estratégia bem vencedora. Inclusive, ela está aqui no combo como 19 dezenas. É uma estratégia que eu trabalho com 19 dezenas, sendo que eu trabalho com 8 dezenas que eu considero que podem cair, e aí, mas tem que ser, ela é bem ajustada. Eu tenho que trabalhar em cima do conjunto de 8 dezenas em que eu tenha mais ou menos uma expectativa de 50%. Se der 50%, esse jogo aí, você acertando 7 das 11 dezenas fixas, e acertando 4 de 8, você faz pelo menos 11. É um jogo muito interessante. Voltando aqui para o nosso sistema, o que mais que a gente pode observar? Então, dezenas fortes, nós temos a 3, a 7, 17, 15, 16, 24. Essas são as dezenas que elas estão com boa frequência, né? Por exemplo, a 24 está com 7, a 23 está com 7. Elas estão com boas frequências e estão saindo nos concursos. Então, vale a pena. Por exemplo, a 19, a 20 são dezenas que estão fortes. A gente nunca vai apostar contra uma dezena. A que está com maior probabilidade de falhar hoje, dessas dezenas que são fortes, olha aqui, nós podemos observar que ela está quente, que é a dezena 7. Ela está quente, está com 9 de frequência e está com 6 de sequência. Quando uma dezena ela começa a chegar em 6, 7 ou 8 de sequência, ela começa a ter uma probabilidade de falhar pela questão do ciclo de falta falhar, né? Então, só para a gente lembrar aqui rapidamente, ó, eu tenho aqui o ciclo de falta cair. Esse ciclo, no nosso programa, veja bem, a maioria dos sistemas que tem por aí, eles colocam partindo do zero. Então, no concurso 1, 2, 3, eles vão fazer, fechou o ciclo e tal. O nosso sistema aqui não trabalha dessa forma. Ele trabalha o seguinte, porque, pessoal, isso aí é hipotético. Esse negócio de que o ciclo vai terminar, se terminou o ciclo, isso aí é alguém que gerou como na psicologia a gente chama de ilusão de ordem, né? A pessoa acha que
aquilo ali que ela está gerando, aquilo que ela está fazendo, tem uma lógica. Eu vou dar um exemplo do que é uma ilusão de ordem em termos de psicologia. Os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, isso é uma ilusão de ordem, né? Na verdade, se você for para uma ilha, passar, sei lá, 2 dias desmaiado, depois acordar, ficar... Você não sabe o que é segunda, o que é terça, não significa nada. Qualquer dia é igual. E é claro que isso aí foi um acordo que foi feito para dizer que a semana, isso, claro, se está baseado no número de meses, no número de dias do ano, etc. Eu não vou entrar em detalhes que foge um pouco ao nosso tema aqui do nosso canal. Mas é feito dessa forma para que as pessoas tenham uma organização. O mês começa dia tal, termina dia tal. Eu tenho os dias da semana, eu vou ter os dias de final de semana. As pessoas podem trabalhar, podem se divertir. Tem toda digamos assim, uma forma da gente poder trabalhar para ficar mais organizado. Mas é uma ilusão de ordem. Dessa forma como foi feito aqui. Então, alguns sistemas, eles começam a fazer. O meu não. Aqui no nosso sistema, ele vai sempre pegar o último jogo e vai fazendo de forma decrescente. Então, por exemplo, se você pegar o 3529 e aí as dezenas que foram sorteadas foram essas, em relação ao 3528, foca aí a 2, a 3, a 4 e assim sucessivamente. Agora, em relação, o mesmo 3529, em relação ao 3527, falta cair a 2, a 4, a 13 e a 21. Então, em relação a todos os últimos que caíram, ou seja, que o ciclo se encerrou, nós vamos ter a dezena 21. Então, se você ver aqui, ó, pode observar, ó, a 21 é a que está com maior atraso. Se você pegar daqui, ó, desse conjunto de jogos, do 3526 para baixo, você vai observar que todas já caíram, com exceção da 21. Então, a 21 é a única que está com atraso 3. Então, pelo ciclo de falta cair, eu já sei que a dezena 21, ela está hoje muito propícia a cair. Das dezenas que não caíram, é a que tem a maior probabilidade. E, voltando um pouco mais, ou seja, com aquelas que estão com 2 de atraso, como eu falei, nós temos a 2, a 4, a 13 e a 21. A 21 tem boa probabilidade. Mas a 2, 4 e 13, pelo menos uma dessas 3 também vai cair hoje, tá certo? Então aqui nesse ciclo fica bem visível, né? Então aqui pelo app você percebe que fica bem fácil de observar. E nós também temos o outro ciclo, que é o ciclo de falta falhar, né? Então, quando você vem aqui no sistema, se você ver aqui na parte de cima, quando você bota ciclos, tem tanto o ciclo de falta cair, quanto o ciclo de falta falhar, tá? Eles estão ambos disponíveis, né? Então, se você botar aqui o ciclo de falta falhar, eu vou ter aqui, ó. Então, mesma coisa. Dezenas sorteadas. Eu tenho as 15. Obviamente, eu vou ter as 15 aqui, que são as mesmas, né? Porque elas acabaram de sair. Em relação ao concurso passado, essas dezenas aqui, ó, ficaram 9. Vocês se lembram que a gente já conversou sobre isso? Que existe o princípio dos 60%? Então, se eu tenho 25 dezenas e eu vou sortear 15, eu tenho 60%. Se eu pegar das dezenas que ficaram de fora, aquelas que vão formar o ciclo de falta falhar, vai ficar 10 no princípio faltando cair, né? Faltando cair, as 10 que falharam. No ciclo seguinte, essas 10, pelo menos umas 4 ou 5 vão cair e assim sucessivamente. Então, mais ou menos sempre é 60%. Então, observa que eu tive aqui, ó, 15. Aí no outro, no concurso anterior, em relação às dezenas que saíram ontem, ou seja, em relação às dezenas que saíram no sábado, eu vou ter 9 dezenas. E assim ela vai indo na direção de completar um ciclo. Então a gente já falou que em média, estatisticamente, é mais ou menos 8 ou 9 ciclos. Mas pode ser um pouco antes, como pode demorar muito mais, como já teve caso de 18, uma dezena se manter 18 vezes seguida caindo. Mas em média, estatisticamente, é muito mais provável que a cada 8 ou 9 ciclos ele se encerre. Então a dezena 7, ó, ela vem se mantendo. Então ela está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela está com 6 de sequência, ou seja, ela está a 6 concursos se mantendo firme. Então, se nós voltarmos lá para o início, você vai observar aqui que a nossa dezena que mais tem se mantido constante, sem falhar, é a 7. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela pode falhar hoje? Pode, mas ainda não é aquela que é. Pessoal, comecem a tirar a 7 que ela vai falhar, porque ela pode ainda cair hoje e pode cair amanhã. Ela pode falhar. Claro. Qualquer dezena pode cair, ou seja, quando eu digo que pode cair, ela vai ser sorteada, como ela pode falhar. Né? Mas ainda tem muita força. E eu sempre digo isso, a gente não pode apostar contra as dezenas fortes.
as que estão na faixa de transição de 9x, 10x, 9x, 8x e 7x são dezenas fortes. A gente tem que mantê-las até quando elas começarem a falhar, tá certo? Então aqui eu tenho, vendo mais uma vez o ciclo, a gente vai observar que a 7 está na iminência de falhar. Ela poderá falhar, mas muito provavelmente não vai falhar hoje. E a 7 está acompanhada no ciclo anterior da 20. Se você pegar aqui a 20, ó, ela depois da 7 é a que está na maior sequência, né? Se você pegar aqui, ó, a 7 está com a sequência de 6, perdão, e a 20 está com a sequência de 5. Fazendo uma análise agora em cima das faixas de transição. Veja aqui, ó. Aqui está acontecendo uma coisa interessante. Geralmente, a 6, ela tem uma, eu diria que uma frequência, né, uma confiabilidade próximo de 50%. Quando ela dá mais do que isso, aí é aquela brincadeira que a gente fala, aí a sorte sorriu para mim. Quando ela dá mais, é ótimo, porque pelo sistema que a gente faz, se ela tiver com uma faixa maior do que 50%, a probabilidade de acerto daquele sistema de 19 dezenas é muito alto, tá certo, gente? Então, só para você ter uma ideia, ontem, né, em relação ao jogo de... Perdão, o que ficou esperado no sábado em relação ao que saiu ontem, né? Ou seja, analisando o 35-28 em relação ao 35-29, que é o de ontem. Nós tivemos, olha só que maravilha, 83%, nós tivemos 5 de 6 dezenas caíram. Paralelo a isso, nós tivemos ainda 4 dezenas que caíram em 7x, ou seja, 100%. Eu ainda consegui ainda 75% de 8x e 100% de 9x. Se você fizer uma análise aqui, ó, só, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se você tivesse jogado todas essas dezenas ontem, 15 dezenas, você tivesse jogado esse conjunto aqui, você faria 13. Porque aconteceu de que a 6x deu um valor muito alto. E essas aqui, tanto 7 quanto 8 quanto 9, também mantiveram alto, sendo que 7 e 9x deram 100%. Então, quando isso aqui acontece, é muito bom. E é um indicativo de que essas que estão muito fortes hoje irão falhar. Então, fazendo uma análise aqui em cima do conjunto de 7x, ou seja, 12, 16, 17, 19, 22, 23 e 24, essas dezenas aqui, essas 7 dezenas, elas têm uma probabilidade de dar 50%. Então, se for fazer um arranjo, faça um arranjo usando as de 6x, as de 8x, as de 9x e pegando 50%. É isso que o nosso sistema lá faz. Se você pegar essas informações aqui, por exemplo, 7x, que está com 7 dezenas, e você colocar lá para aquele no nosso sistema, que é o combo 19, ele precisa de 8 fixas e 11 variáveis. Se você pegar essas aqui, ó, eu vou botar melhor, vou botar 12, 16, 17, 19, 22, 23, 24 e 21, são 8 dezenas, e aí eu espalho 6x, ou seja, 1, 3, 8 e 18, 8, 10, 14, 20, 9, o 7, 15, e eu ainda vou pegar alguma coisa dessa área aqui, ó. Geralmente eu aposto na que está bem fraca. Por quê? Porque existe o princípio do retorno à média. Então, se o 25 só saiu 2 vezes, a gente observa ele aqui, ó. Durante 10 concursos, ele só saiu 2 vezes. Então, se eu pegar esse 25, ele tem a probabilidade de sair. Ele está com atraso, ele tem a probabilidade de sair. Então, eu poderia apostar das 8 dezenas, como eu falei, eu pegava 7x inteiro, com mais a 21, e colocaria 6, 8, e completaria como, por exemplo, a dezena 2x ou 3x, elas têm uma probabilidade de sair. Tá ok? Agora, fazendo uma análise do que a gente viu ainda há pouco. Isso aqui está perfeito. Aconteceu isso aqui, pois bem. Como aconteceu isso aqui, que deu 83 em 6x, 100% em 7x, 75% em 8x e 100% em 9x, aí fatalmente acontece isso aqui, ó. Eu nem peguei os prêmios, né? Mas esses prêmios aqui foram os de ontem. E, claro, todos aqui estão com premiação de 11, 12 ou 13. Então, isso aqui foi, quando acontece aquilo lá, no nosso sistema, ele garante, ele consegue fazer.
E ontem aconteceu, por aquele sistema, como eu falei ainda há pouco para vocês, ele conseguiu ainda fazer a seguinte coisa. As 15 dezenas a gente conseguiu acertar pela previsão que foi feita, pela análise que foi feita ontem. É claro que essa análise foi particular, não posso também ser leviano de falar que, olha, pessoal, eu coloquei, não coloquei em lugar nenhum. Eu fiz essa análise e coloquei. Ontem foi muito aperreado, eu não consegui fazer o vídeo, mas eu joguei. Tanto é que está aí os resultados. E em função disso, os concursos, a gente conseguiria fazer uma ótima premiação, por causa que aconteceu exatamente esse fenômeno. Quando acontece isso, dá muita... consegue fazer um valor muito alto, tá certo? Então, vamos analisar aqui, ó. Eu vou pegar a confiabilidade, né? 35,19 até 35,28. Essa análise é que nós fizemos ontem, né? Então, ele estava com 6x com 2, 4, 6, ele completou. Aí eu completei com a dezena, eu fui por Pareto, né? Eu botei 1 e 25. Esse jogo aqui eu fiz dezena 6, ele pegou os 4, perdão, pegou os 6 e eu completei com 1 e 25. Aqui, ó. Só para mostrar para vocês o que aconteceu. Aí você pega as dezenas, né? Pode ver aqui, ó. 3, 8, 12, 18, 19, 24. Voltando aqui para analisar. Isso foi feita análise ontem, ó. 3, 8, 12, 18, 19, 24. E 25 e 1. Por quê? Na maioria das vezes, por Pareto, a dezena 1 e a 25 é mais forte. Então, por conta disso, foi escolhido como dezena 1 até 8, ou seja, as variáveis, ele pegou aquilo ali. Aqui é uma planilha, que isso aqui dessa planilha, ele foi tudo passado para o nosso aplicativo. O aplicativo está mais simples e até mais bonito, né? Isso aqui fica uma coisa mais desorganizada, mas é a mesma coisa. E aí você pega as 4 dezenas, que são na posição P1 a P4. Veja bem, esse sistema é bem interessante, porque quando você pega 8 dezenas, e ele vai fazer, aqui é um Steiner, né? É um conjunto de combinações 8, 4, 3. Ele pega 8 dezenas separado de 4, 4, de tal forma que as dezenas, pelo menos, todas as dezenas vão ter trincas, vão aparecer em conjunto de 3, elas vão aparecer em conjuntos de duplas, todas as dezenas, e quase todas as dezenas saem com a mesma quantidade de dezenas, ou seja, a mesma quantidade de vezes nos jogos. Então, se você pegar aqui, ó, acertos, a gente fez 6 acertos no conjunto de 8 e 9 acertos nas fixas, né? Porque são sempre assim, ó. A verde aqui é a fixa, né? Então, se eu pegar de 10 até... aqui está fora de ordem, né? Mas se pegar essas 11 dezenas aqui, né? Que são essas, elas sempre se repetem e ela faz só essa variação aqui de Steiner. Esse sistema, ele vai montar 14 jogos e, como eu falei, se cair 50%, ou seja, dos 8 dezenas, as 8 dezenas que você escolher, se cair 4 delas, você com certeza vai fazer pontuação. Então aqui no caso, se você for observar, ó, ela fez pontuação em todas. Se você colocasse, por exemplo, 49 de investimento, você recuperaria 258, tá ok? Não é toda vez. Para acertar isso aqui, você tem que ter 7 certas nas 11 e pelo menos 4 aqui. Mas ela fecha 19 dezenas com 14 jogos. É um jogo sensacional. Voltando lá para a nossa análise, foi isso que foi feito. Foi pego aqui, ó, 3, 8, 12, 18, 19, 24, somado com 1 e 25. E aí, foi feito o sorteio, e aí você vai observar aqui a confiabilidade aqui do concurso, ó, ela tem uma confiabilidade. Vou apertar aqui, ó, confiabilidade, que foi um jogo muito bom que foi feito, e deu certo, né? Ali, para fechar o concurso, faltou muito pouco para ganhar os 15 pontos, só para vocês entenderem aqui, ó. O que aconteceu? Não caiu 25 e não caiu o 6, tá certo? Se aqui eu tivesse, em vez do 6 aqui, eu tivesse o 1, é isso? 1 caiu. Invertido aqui, ó, o 1 com o 6, vou até fazer, ó, 6, colocando o 1. Ó, feito isso, ó, ela subiu para 13 e a gente teria feito bem aqui um jogo de 14. Então, veja bem, para fazer a pontuação, não basta acertar as 15 dentro das 19. É preciso também que elas estejam
distribuídas aqui, como a gente acabou de mostrar. Aí ela vai dar 13 ou até 15, tá certo? Mais uma variação aqui eu consigo 15. Só para a gente poder entender. Você viu, eu troquei o 1 pelo 6. O 6 saiu, né? O 6 não saiu e o 1 saiu. Feito isso, aqui automaticamente subiria. Então essa daqui foi o vencedor. Que é esse mesmo jogo que nós temos aqui, tá, gente? Eu vou até mostrar aqui para não parecer que eu estou inventando. Se fizer a mesma combinação que foi feita ainda há pouco, né? Que é 3. Se eu me lembro de cabeça. 3, 8, 12, 18. 3, 8, 12, 18, 19, 24, 1, 25, 19, 24, 1, 25, 10, 16, 17, 22, 10, 16, 17, 22, que mais? E 14, 15, 20, 14, 15, 20, 23, 7, 6, 11, 23, 7, 6, 11. Pronto. Botar para gerar os 14 jogos. Aqui estão todos os jogos. Está lá na planilha a mesma coisa, aqui se repete. Aqui estão os jogos. Eu posso selecionar todos os jogos de uma vez. Eu só quero esse. Aqui ele mostra os jogos. Aqui eu posso botar para conferir. Eu vou botar com 35,29, que é o que saiu ontem, né? Ele vai botar aqui as pontuações. Ó, total de acerto 15, melhor pontuação 13. Acerto nas fixas 9, 6 dezenas, aí ele bota aqui a faixa de premiação, ele bota investimento 49, recuperou 238, lucro de 189, você ganhou 485%. É bom. Se jogar 50 conto e ganhar 238 não é ruim não. E aqui eu tenho os jogos e todas as premiações, tá certo? Ok? Então é um sistema bem interessante, onde você tem, como eu acabei de mostrar, você tem 8 variáveis de 4 em 4, e você tem 11 fixas. Aí você pega 19 dezenas. Tá? Então esse é o nosso sistema. E voltando aqui para fazer análise, eu já comentei bastante, aí você tira as dicas, né? De acordo com o que você quiser, né? Eu já mostrei quais são as dezenas quentes, quais são as que tem a probabilidade. Se você quiser, você dá um print na tela. Tudo que tiver acima de 50 e pouco por cento vale a pena jogar, né? Então você vai ter aqui, ó, 23 está com 86, 24 está com 66, 20 está com 86. A que está saindo mais, que é a 7, ó, 96, é uma dezena muito quente. E aí você vai. E as que forem frias vão estar abaixo de 50%, 52%, essa aí não vale muito a pena. Tá ok? Então, essa é a nossa previsão. Aqui nós temos o jogo. Se você quiser montar um jogo, esse aqui está em relação ao 35,28. Vamos para o 35,29. Aqui, 35,29. Então, aqui você já tem uma nova faixa de percentual de probabilidade, né? Aqui já até aumentou, foi para 98. De qualquer forma, você dá um print aqui, escolhe as dezenas que quiser. Uma ótima estratégia, como eu falei, é utilizar esse sistema que eu acabei de falar. Pega essas 7 aqui, ó, 7 dezenas, 12, 16, 17, 19, 22, 23, 24 e a 21, que tem muita probabilidade de cair. Você pega essas 7 dezenas com mais uma 8, coloca lá como dezenas variáveis de 4 em 4 e as outras espalha 6, 8, 9, até formar 11 dezenas. Aí vai pegar as 11 fixas, somando com essas 4, você tem uma probabilidade boa de cair, de ganhar, tá certo? Pessoal, é isso. Eu espero que tenham ajudado. Eu estou pensando seriamente em disponibilizar aqui esse sistema, ele já está bem redondo, tem pouco problema. O meu medo é porque, por exemplo, vocês viram, eu disponibilizei algumas planilhas, aí muita gente com muito problema, aí, que não é culpa minha, veja bem, a planilha foi desenvolvida no Google Sheets. O Google Sheets deveria ser 100% compatível com Excel, não é. Então ele tem algumas fórmulas que, mesmo quem tem Excel em português e o Google Sheets em português, se você botar para usar, dá problema. Aí as pessoas às vezes vão lá, porque é uma pessoa muito ríspida, poxa, tua planilha não vale nada, é uma porcaria que não sei o quê. E você vai observar que mesmo usando no Excel, a única coisa que não está aparecendo na planilha, por exemplo, é qual é o número de pares e ímpares. Gente, a planilha não pode ser descaracterizada como não serve para nada, porque está aparecendo par e ímpar. Tem um monte de outro filtro, tem as formas que ela está sendo feita, mas é assim mesmo. Então, esse aqui, o programa, o app, está com poucos bugs, está com pouco problema. À medida que as pessoas vão usando, é claro, me mostra alguma coisa, eu vou lá e corrijo, mas a maioria está boa. Ele está bem redondo. Eu acredito que eu vou fazer isso, eu vou liberar pelo menos uma semana aí para todo mundo poder usar, testar. Já pensou se o pessoal usa e consegue, pelos combos, consegue ganhar aí uns 15 pontos? Poxa, seria o máximo. Ok?
Então, galera, eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado mais uma vez, tá certo? Eu venho encarecidamente pedir que vocês, aqueles que gostaram, né, que dê um like aí pra gente, aquela mãozinha aqui. Serve bastante pra gente, tá? Quem puder nos ajudar também, se inscrevendo, também é uma boa. Inscreva-se no canal, nosso canal está com crescimento, não está muito grande, diminuiu um pouco agora, mas vai voltar a crescer, tá certo? E fique com Deus e até a próxima, tá ok?